Se você clicou nesse vídeo, de certa forma você já tá a par do que aconteceu entre o Selbit e a Sassá. Esse vídeo não é para contar a história deles, mas sim para mostrar a lição que tiramos disso e como um caso desses mostra o quão disfuncional e injusta é a sociedade moderna. A princípio, eu tenho que ser sincero, nunca gostei do Selbit por ver ele como um sujeito um tanto arrogante. E depois da gracinha que ele fez durante o período da eleição, sinceramente qualquer possibilidade de admiração que eu tivesse por ele foi embora. É importante lembrar disso porque, apesar do Selbit aparentemente ser a vítima nessa situação, ele não é nenhum ser canônico, não é santo, não é um mocinho. O que piora a situação, porque mostra que esse tipo de problema envolvendo falsa acusação, falsa imputação e assassinato de reputação pós um relacionamento pode acontecer com qualquer pessoa, independente da sua ideologia ou do seu espectro político. Sobretudo quando estamos falando de falsas acusações vindas de mulheres para homens. É importante entender que eu não quero ser o juiz aqui e falar o que vai ser dito no processo que será criado entre os dois, mas sim como de fato existe uma cultura problemática de que só a palavra de uma suposta vítima importa. Eles esquecem que enquanto um juiz não bate o martelo, a vítima é uma suposta vítima. E não há crime sem vítima. O problema é que as pessoas se seduzem facilmente por discursos emotivos e apelativos a respeito desse tema, e provam que quando alguém pode fazer uma coisa para te prejudicar, essa pessoa vai fazer. A real é que o caso do Selbit mostra como ainda hoje as pessoas não levam a sério a palavra de um homem, não levam a sério as dores de um cara e sequer dão o engajamento necessário para coisas que, quando ocorrem com mulheres, escandalizam uma nação inteira. Quer um exemplo disso? Olha o caso das Maria Mucilon. Se você não sabe o que é isso, eu vou dar uma breve explicação. Existe uma thread no TikTok de mulheres adultas que se sentem atraídas por homens mas muito mais novos do que elas. Praticamente adolescentes de 14 e 15 anos. Seja tanto pela fisionomia jovial que o menino nessa idade ainda tem, quanto pela imaturidade que ele esboça. E apesar de a lei permitir esse tipo de contato desde que com o consentimento dos pais, quando é ao contrário, uma bagunça se cria na internet. E não tá errado. Qualquer contato sexual e de relacionamento íntimo nessa circunstância é repudiável. Mas porque só para um dos lados? Não é como se fosse algo escondido na internet, isso acontece à luz do dia. E quando algumas pessoas resolveram denunciar, a mentalidade de alguns acéfalos imundos foi de que era frescura, de que era legal um menino, uma criança ter relação sexual com uma mulher. Essa é uma sociedade disfuncional e falida, cuja figura masculina é constantemente atacada, e os abobados, os homens mais idiotizados, fecham o olho para isso. Ou pior, porque na cabeça deles, isso não vai acontecer com eles. Então eles incentivam. Mas, meu amigo, se você entrar na jaula de um leão com fome, hora ou outra você vai virar alimento. Os esquerdomachos, os feministas, todos vocês, mesmo podados, não podem escapar da boa vontade de uma linda garotinha inocente com cara de anjo te acusar de algo. Acabar com a sua imagem, com a confiança que as pessoas têm em você, e ainda sair tranquila, porque a lei sequer pune devidamente esses recorrentes casos de falsa acusação. E o problema é que se para caras famosos como Selbit, como Neymar e tantos outros cujo dinheiro pode pagar por segurança já é horrível, imagina um simples cara que trabalha, estuda e só é conhecido por amigos e família. A diferença, meu cara, é que como nesses casos há uma pressão pra gente nunca sequer duvidar da palavra da mulher, no seu caso, meu amigo, você paga com a vida. E de fato, há dois pesos e duas medidas. A figura feminina é narrativamente retratada como fraca, injustiçada. Somos ensinados desde criança a ver as coisas que nos rodeiam pela óptica do discurso e não pela óptica que naturalmente teríamos ao observar uma situação. Se uma mulher grita com um homem, ele mereceu. Ela teve motivos, tem que ser muito forte para se impor assim. Não abaixe a cabeça para macho. Se o homem grita, ele é louco, coagiu a pobrezinha, praticamente agrediu ela. Machismo estrutural.
São nos mínimos detalhes que se manifesta um fenômeno que gera a enxurrada que caiu sobre o Selbit. É um estado de negação constante de que o privilégio é inteiramente feminino. Até hoje existem mulheres que acreditam na mentira de que homens e mulheres recebem diferente exercendo a mesma função. Veem alguma estatística de alguma página tendenciosa e saem impressionadas buscando uma suposta igualdade, como no caso de ter menos mulheres donas de empresa do que homens, sendo que a estatística ignora a outra estatística que diz que mulheres preferem menos do que homens. A área executiva, eu poderia destrinchar vários mitos e mentiras contados pelo feminismo, para que mulheres se tornem subservientes a uma ideia. Mas para isso eu precisaria de um vídeo inteiramente dedicado a isso. E quando alguém luta cegamente para buscar uma igualdade que já existe, ela acaba buscando privilégios. Se é que dá para chamar de busca por igualdade, porque eu não vejo nenhuma feminista reivindicando o precioso direito de ter que se alistar obrigatoriamente ao exército, de pensão alimentícia e de divisão de bens que sempre deixam o homem no prejuízo. E não vejo também reivindicando a segurança das mulheres que são vítimas de abuso, exigindo leis que punam severamente abusadores, os eliminando do mundo. Por que se defenderem algo assim que objetivamente afetaria positivamente a vida das mulheres, elas estariam saindo do espectro progressista que é antipunitivista? O feminismo é inútil se a intenção é ser benéfico, mas extremamente funcional para bagunçar a sociedade e criar uma situação onde sequer duvidam da palavra de uma garota como a Sassá. É fácil demonstrar surpresa agora e falar: você atrapalha mulheres verdadeiras vítimas de abuso, Sassá. Mas na hora que aparece na mídia, você é o primeiro a se escandalizar. Vocês geram o conforto que uma garota dessa sente para criar uma suposta mentira nesse nível. Falsa acusação era para ser punido como crime grave, mas não é. E fora disso, há toda uma cobertura que deixa a balança social desequilibrada, e se for para falar a respeito do como a mulher pode ser privilegiada pelo discurso feminista que virou senso comum entre a sociedade, eu teria que fazer um outro vídeo somente dedicado a isso. Não à toa as pessoas já falam em prisão preventiva quando uma mulher acusa um homem, pelo menos até que o caso seja resolvido. Para quem é mais limitado, até parece uma solução viável, quando você deixa de considerar que a vida não para. O cara acusado terá que parar de trabalhar, parar sua vida social, ser visto por todos sendo levado para a prisão por motivo de acusação de abuso, ter a imagem amordaçada, porque o brasileiro é burro demais para saber diferenciar investigação de condenação, fora o fato da justiça brasileira ser lenta e ineficaz. Mas parece que ponderar os contras de uma coisa dessas é maluquice e extremismo aqui no Brasil. Esse é o país da Beli Belinha, é o país da MC Pipoquinha, é o país da Sassá, a garota que disse que é contra o linchamento, mas passou anos com um discurso que assassinava a reputação do Selbit. Claro que o Selbit também não se ajudou, se pronunciando 7 anos depois e antes disso dando declarações de que era tóxico e precisava mudar. Ele poderia simplesmente ter desmentido, mas deixou as coisas seguirem e agora segue querendo processar as pessoas que falam dele no Twitter, inclusive random que comenta qualquer coisa sobre tudo. De qualquer forma, eu desejo que você se recupere, Selbit. Desejo melhor e que você saia dessa situação tendo justiça. Nenhuma pessoa merece passar por isso. E mesmo achando que você em parte fortalece a ideologia política que gera isso na sociedade, você merece ter sua imagem limpa após passar por esse tormento. Desejo melhor e que você realmente saia por cima dessa situação. Forças e que você se recupere mentalmente disso. Que Deus esteja contigo. Já quanto a Sassá, ela terá o que merece daqui para frente. Bom, esse foi o vídeo. Agradeço a quem ficou até aqui. Comenta a sua opinião a respeito desse caso e dá uma força para o canal com a sua inscrição e o seu like. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Eu sou o Dan e eu sobrevivi. Beijos e abraços.